Você se acha feia? Pode ser sincera aqui nos comentários, porque assim, se você se acha feia, meu amor, hoje você está com tudo. O que antes era visto como erro, hoje é tendência. Olha aqui, as maiores influenciadoras it girls do momento, vários nomes populares, todas elas entrando com tudo no ugly fashion. Então, cabelo ceboso, esse rosto com a maquiagem meio restando, sabe, do dia anterior, com as unhas esgramadas, com o cabelo cheio de frizz. Gente, o feio está na moda. E muita gente vem se questionando o quanto isso é preocupante, né? Meu Deus, o mundo está perdido. Meu Deus, as pessoas estão doidas, estão mudando o sentido das coisas. O que antes era horrível, agora é bonito. Cheio de questionamento. Então é o seguinte, vamos acalmar, tá? Que isso não é sobre descuido, é sobre estética, sobre moda, sobre política, sobre várias outras coisas que serão todas discutidas neste vídeo. O que é ugly fashion? De onde veio? Por que as pessoas amam? Por que as pessoas estão seguindo essa grande tendência de 2025? Que tem um vídeo aqui de 2 anos atrás que eu já falava pra vocês que estava chegando e mais uma vez Marcela Diná acertou. Então assim, gente, se você quer estar na frente de todo mundo, saber todas as tendências em primeira mão sobre história de moda, sobre conceitos e discursos de moda, você tem que inscrever aqui no canal e acompanhar os vídeos até o final, que eu tenho certeza que você vai sair muito mais rico do que você chegou. Então bora lá falar de moda inteligente comigo? Vamos lá! Antes de começar o primeiro bloco, eu gostaria de jogar uma pergunta pra vocês e gostaria muito mesmo, que é muito importante pra mim, que vocês respondessem aí nos comentários como um quê de pesquisa mesmo. Vocês acham que essas tendências de mulheres feias, de o feio estar na moda, de seja feia, da it girl do momento ser feia, vocês acham que esses conceitos, eles vão e dão munição pra mulher, né, pra mulher não ficar com aquele tempo todo, aquela pressão nas costas, tá sempre impecável, já sempre bonita? Ou vocês acham que é mais uma tendência excludente que só funciona para certos grupos, ainda mais as pessoas que são mais assim comerciais, padrões aceitas pela sociedade? Comenta aí e a gente começa agora o vídeo, depois lá no final fazer a mesma pergunta, que eu quero ver a comparação das respostas de vocês. Mas antes continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco e esse aqui é o melhor canal de moda do Brasil, que a gente traz tendências de moda, história de moda, moda como sociologia, como política. Não tem nenhum canal melhor do que este canal, então se eu fosse você, meu amor, já me inscrevi agora. Por quê? Porque tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, e se você quer estar por dentro de todas as notícias de moda, na frente das suas amigas, na frente dos seus colegas, porque né, a gente tem que se destacar porque a gente é linda e gostosa e inteligente, eu já me inscreveria aqui, já comentaria bastante, já daria muito like, porque eu sei que esse vídeo agrega, eu sei que o canal agrega. Então vamos agregar a vida da mamãe também, né? Dá like, comenta, inscreva-se e também, claro, já fica por dentro de todas as minhas redes sociais, que eu tô soltando notícias de moda todos os dias lá, conteúdos incríveis, tanto no TikTok, tanto no Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então bora lá continuar. Primeiro de tudo, eu gostaria de perguntar pra você, o que é ugly fashion? Você sabe o que é isso? O ugly fashion é basicamente uma estética que subverte a ideia de beleza impecável, daquela beleza perfeita. Essa estética valoriza o que é estranho, o que é diferente, o que é fora do normal, o que é fora do padrão. Então basicamente é ver beleza em outros traços que não são aquela beleza tradicional que a gente sempre tá acostumado a ver beleza ali. Aqui o feio é proposital, ele não é um incidente, ele não é sem querer, ele é proposital. As propostas de look são feitas propositalmente, tipo Ron Schustery, que tem vídeo aqui no canal falando de como você traz mais personalidade pro seu look, mais que de moda, como trazendo sapatos errados com tendências contrárias ao seu look. Então assim, só um exemplo pra mostrar pra vocês o quanto sempre o ugly fashion, ele é intencional, ele nunca é sem querer, é sempre você pensando em trazer uma linguagem, uma moda que fale alguma coisa sobre você, que essa moda te faça se questionar, porque, gente, o feio tá totalmente ligado a esse que mesmo mais de exposição, de debates, de críticas, e é por isso que tá tão famoso hoje, né, gente? A gente sempre fala que 2025 é o ano da personalidade, então o ugly fashion entra muito nessa veia. Então, ó, fiz uma lista pra mostrar mais ou menos pra vocês verem exemplos de que essa estética inclui. Então, sobrancelhas descoloridas, sobrancelhas raspadas, sobrancelhas tiradas, que vocês me xingam aqui no canal. Marcela, para de tirar a sobrancelha. Gente, eu gosto da minha sobrancelha mais fina. Maquiagem borrada ou ausente, cabelos molhados ou desalinhados, roupas com proporções descoordenadas, sobreposições estranhas, peças que parecem baratas, sujas, inacabadas. Então assim, tem várias, né? A lista iria ir por anos, mas só pra vocês entenderem que é basicamente tudo que não tem acabamento, tudo que não tem aquela perfeição que nós estamos acostumados a atrelar com o belo. E com o passar dos anos e com o passar da inteligência emocional das pessoas, em que de posicionamento de imagem, do que a sua imagem fala, de roupas falarem mais do que você, as pessoas começaram a atrelar não só beleza ao feio, mas poder ao feio. Por quê? Você pergunta, Marcela, o que é isso? Você tá louca? Poder ao feio? Gente, vamos pensar numa coisa.
O que vai chamar mais atenção em pessoas extremamente parecidas? Aquelas pessoas que se destacam. E pessoas que se destacam de uma maneira que é proposital, que estão mostrando ali que elas estão pensando em como elas se destacarem, você entende que por trás tem uma estratégia? Isso, além de chamar atenção, ele dá um quê mais de mistério, ele dá um quê mais de inteligência, ele dá um quê mais de pessoa atualizada, aquela pessoa que ela gosta de estar por dentro de tudo, que é muito valioso, né? Porque, gente, ser rico culturalmente é muito nobre. Então o feio, ele começou a ser atrelado não só ao belo, né? Ao belo não tradicional, mas também à inteligência, a mistério, a curiosidade, a novidade. E isso acabou dando um status àquele feio intencional. Sem falar da exclusividade, né? Vamos ser sinceros, todo mundo usa hoje as mesmas coisas, tem os mesmos cabelos, os mesmos rostos, e quem se destaca ali tem um quê muito grande, um senso de exclusividade. Só que, diferentemente do que vocês acham, eu tenho certeza absoluta, a origem do ugly fashion e como ela começou a ser disseminada, como começou a ser mais popularizada, foi por uma pessoa que tem uma estética extremamente chique, mas que ela sempre questionou que é belo de verdade. E, gente, agora abrindo um quê aqui da minha vida pessoal, eu tenho uma amiga muito querida que eu amo muito, que é uma designer muito grande aqui no Brasil, que ela chama Jalaconda, que é minha amiga Jalinha, e a gente tava num papo. Eu fui convidada pela Prada pra fazer umas ativações com eles, e eu tava muito feliz falando sobre a Prada, e eu tava falando como eu tinha um pouco mais de dificuldade de ler a marca, porque eu sou uma pessoa muito maximalista, e a Prada é minimalista, mas que eu tava, né, por causa dos trabalhos, comecei a inteirar cada vez mais, pesquisar sobre a marca, e eu comecei a ficar fissurada. E eu não sabia que uma dessas minhas melhores amigas, ela é fissurada pela Miuccia Prada, e ela começou a me contar muita coisa. Ela é designer também, diretora criativa, ela começou a me contar muitas coisas, e eu comecei a ficar muito obcecada, por isso que eu trouxe esse vídeo, que eu já falei de ugly fashion, mas eu não tinha citado um nome muito forte no ugly fashion, que é Miuccia Prada, que pra quem não sabe, a Miuccia Prada, ela é dona, né, da Prada e também da Miu Miu, que é da Miuccia. São as duas queridinhas dela, ela faz com o Raf, tal, usa Prada, mas ela sempre esteve na frente da marca, uma das mulheres mais poderosas da moda, se não a mais poderosa hoje no cenário. E trocando com a minha amiga, ela me trouxe várias informações que eu quis trazer aqui pra vocês, tá? Miuccia Prada é considerada a mãe do ugly fashion. Aí você vem e fala, Marcela, mas olha a estética da Prada. A gente pensa muito em Balenciaga no ugly. A Prada não é ugly, mas, gente, sim, são leituras diferentes de uma mesma estética. Então, nos anos 90, enquanto o mundo estava totalmente glamourizado, tava aquelas mulheres muito chiques, as estéticas de marcas mais, assim, requintadas estavam bombando, a Miuccia veio com uma estética totalmente diferente do que estava na época. Então, sapatos pesados com meias 3x4, mistura de xadrez com cores, estampas consideradas totalmente antiquadas para aquele momento de moda, tecidos que pareciam cortinas, parecia roupa de vó e vários outros pontos que começaram a chamar a atenção que a Miuccia estava propositalmente fazendo algo diferente do que estava naquele momento em alta. E depois de ser muito macetada por todas as suas coleções, ela veio e falou assim, feio é mais forte que bonito. E essa frase, gente, marcou muito a história da Miuccia, porque já mostrou que ela estava questionando o quão belo e o quão perfeito deveriam ser as coleções de moda. Por que será que ela trouxe essa afirmação? Que, gente, eu já falei 1 milhão de vezes nesse canal, mas falando de novo, o feio provoca. Ele te obriga a pensar, diferente do bonito que traz o quê? O quê? O quê? Comenta aqui, quem acertar leva prêmio. Conforto! Conforto, gente, o bonito, ele deixa a gente confortável. Você olha pra alguma coisa bonita, você sente aquele, ai, relax, de meu Deus, que coisa gostosa, estou confortável. Diferentemente, quando você olha pra uma coisa que te intriga, que você fica assim, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Faz você pensar, faz você se questionar sobre o que tá passando por trás. E isso acaba tendo o quê? O quê? O quê? A variável mais cara do mundo, que é tempo e atenção. Tá entendendo o pensamento, né? Miuccia Prada, ela se formou em ciência política e por muitos anos ela foi à frente do movimento feminista. Antes mesmo de assumir a Prada, isso é de coisas muitos anos atrás, e ela sempre esteve envolvida com esses questionamentos do qual seria o papel da mulher ali na indústria. E ela sempre trouxe questionamentos e a moda como uma ferramenta muito grande de crítica. Então, gente, com ela, a elegância mudou. Ela não tinha mais a mesma cara do que as outras marcas. Ela passou a significar intelecto, subversão e ironia. Então a elegância, ela não era mais aquela coisa luxuosa, bonita, requintada, não. Ela era muito mais pro lado funcional da roupa. A roupa falando que você era intelectual, subversiva, tinha uma certa ironia, uma crítica social, então era muito mais interligada na inteligência do que a beleza perfeita em si. E esse movimento da Prada, que começou lá atrás, ele continua o mesmo e acabou posicionando a marca como uma marca diferente das demais e colocando o quê? A Prada no topo da indústria. Gente, eu já falei isso várias vezes no canal, quem me acompanha há muito tempo vai lembrar, mas a Prada é uma das marcas que mais é
consistente com a sua imagem. É aquela marca que ela continua tendo a mesma linguagem, que ela continua tendo as mesmas críticas, claro, se adapta nas tendências, mas ela continua tendo o mesmo DNA muito bem formado de Prada. E isso a Miu já fez como ninguém, tanto que hoje a gente vê os rankings na list, enfim, nos maiores aí e-commerces do mundo, a gente vê a Prada e a Miu Miu sempre liderando tanto MIV, né, Mid Impact Value, quanto que vale o valor da imagem da marca, quanto com o money, né? Nunca eles estão mal. A Miu já traz uma imagem para suas marcas, que é quando o feio, proposital, ele é muito mais bonito do que aquele tradicional óbvio. Vocês entendem isso? Só que daí a gente viu isso lá nos anos 90, mais focado nos anos 90. E em 2010, seguindo o que a gente tinha antes desse gap de 20 anos de tendências, a gente teve uma tendência que foi muito forte no mercado mesmo, que foi ali a ascensão de Lady Gaga e de outras popstars, e também imagens, também redes sociais da época, que foi a Weird Girl, que hoje falaria Weird Girl Aesthetic, né? Mas na época era só Weird Girl, que foi ali nos anos 2010, como a gente passou daquele luxo dos anos 2000, com muita cor, com muita estampa, com muito brilho, com muito strass, com essa estética de 2000 que a gente conhece, e passou por essa estética de 2010, que era uma estética que, de novo, questionava o feio. E daí, gente, veio o Tumblr, que o Tumblr, gente, foi assim, o maior ápice possível de personalidade e autoridade na internet. Por quê? No Tumblr, na minha época de Tumblr, a gente não tinha like nas fotos. Tinha sim, mas assim, não era tão impactante como hoje. E as pessoas, elas simplesmente eram elas. E elas ficavam populares por serem elas. Não por ter mais like que a querida, ou por ser uma Nepo Baby, ou por alguém dar um tag no Instagram e ela conseguir mais seguidores. Não, ela ganhava o fluxo, né, de seguidores, enfim, de pessoas que gostavam dos Tumblrs por ela mesma. Então, o que aconteceu com o Tumblr? Em 2010, no auge do Tumblr, veio uma imagem muito forte de uma estética, que era uma nova estética que estava crescendo ali. As meninas e meninos se vestiam assim, ó, meia ração com moletom, sapatilha com jeans rasgado, muitas bandeiras de país ainda mais estadunidense. Então, a gente começou a ter muito essa junção de várias estéticas loucas ali, ao mesmo tempo, calça rasgada, uma loucura. E aí, nasceu a Weird Girl Aesthetic, que era uma estética não pessoal e não curada. Era uma estética louca, misturada com tudo que tinha lá no seu guarda-roupa e o que tava em trend, e as pessoas colocavam esses looks e eles passavam ali, né, minimamente uma estética um pouco mais intencional. Que assim, parecia caótica? Parecia. Mas era o quê? Autêntica. E por que foi o ápice nesse 2010? Que, gente, foi quando o Instagram também bombou. E as pessoas no Instagram, elas já tinham a prática de mostrar suas vidas perfeitas. O Instagram, desde o início, foi feito pra você mostrar a sua vida. Eu lembro na época, assim, que eu tinha uma amiga que morava no prédio dos meus pais, e ela me falava, né, Má, quem te vê pelo Instagram, acho que você é rica, porque você escolhe os melhores ângulos. Porque realmente no Instagram eu mostrava, eu tava lá, tinha uma vida normal, mas eu mostrava os melhores ângulos. Eu queria ser a popstar da escola, popular, enfim. E diferentemente do meu Tumblr, que eu também tinha meu Tumblr, e meu Tumblr era super aesthetic. Eu fazia vários shootings em casa, tanto que eu comecei a gostar de imagem exatamente pelo Tumblr, né? O meu avô, quando morreu, ele deixou a herança dele, com a herança dele eu consegui comprar uma câmera, que era o meu sonho, ter uma câmera profissional. Não tinha dinheiro pra comprar uma câmera profissional, mas era tipo, comprei uma Kodak que era semi-profissional, mas eu tava feliz assim mesmo. E eu fazia shootings no meu quarto mesmo, então eu me maquiava, fazia cabelo, colocava lá a câmera pra girar, fazia fotos, fazia fundos. Passava muito tempo sozinha, né? Sempre fui uma adolescente muito solitária, nunca tive muitos amigos, então passava muito tempo comigo e eu acabava sendo muito criativa, trazendo várias tendências, mechas pro cabelo, lentes nos olhos. E isso era muito autêntico no Tumblr, diferentemente de como eu me portava no Instagram. Claro que não tô falando de épocas iguais, tá? Não sei qual era o ano, não sei exatamente qual que é o ano, mas tô falando de comportamento pra vocês entenderem como uma pessoa que passou por essa tendência, como que eu me comportava. Então, sei lá, assim, em 2010 eu estava no Tumblr super descolado, em 2013 eu passei pro Instagram, mas mesmo assim era ali um curto período de tempo, ainda mais na época. Hoje é muito, mas na época era pouco, vocês entenderam, né? E essas tendências começaram a muito inflar no Tumblr e em outras plataformas. Tinha também aquele de looks, como que se chamava, gente, aquele de look? Coloca aqui embaixo. Eu amava postar meus looks lá, você tagueava as coisas, enfim, e começou a passar pro mainstream. Então começou a ir pras passarelas, pras lojas em geral, e começou a cada vez mais popularizar essa estética do ugly fashion. Daí, teve uma marca muito espertinha que estava de olho nas tendências e queria lucrar, e essa marca foi correndo e entrou nessa estética, e não só entrou, como se tornou hoje o símbolo do ugly fashion. Que assim, novamente, o que eu falei lá atrás, não é que uma marca sendo ugly fashion, ela vai ser totalmente diferente da outra. É que o ugly fashion, assim como qualquer estética, tem leituras diferentes. A gente não comentou lá de Isabel Marant e também
também de Chloé, como as duas estéticas elas estão no boho, mas enquanto a Chloé tá muito mais um boho mesmo, o boho chique, a Isabel Marant tá mais pra um deslize, que ainda é uma leitura do boho, mas é uma junção das duas. Continua a mesma estética, mas com variantes. É a mesma coisa que aconteceu com Balenciaga. A Balenciaga, a gente viu como tava aflorando nas redes sociais a questão do ugly fashion. Eles já estavam com o Demna na direção criativa, a marca não era bombada e a marca bombou pelo Demna com essa leitura do feio. Só que diferentemente do feio que era de Prada e de Miu Miu, que era um feio que ele não era desgastado, ele era um feio sofisticado e elegante e mais inteligente, ele só tinha mesmo propostas e proporções e estéticas um pouco diferentes, o Demna, ele entrou muito no ugly como coisas mais exageradas. Então exagerado entra até num sapato que era gigante, naquele Crocs gigante, ou no Triple X que ficou super famoso nesse tênis, ou até nas roupas rasgadas, nas roupas desgastadas, nas roupas cremadas. Vocês entendem? É o mesmo conceito com leituras diferentes. Então, diferentemente da Prada, que veio com uma leitura de feio como algo de questão, sabe? Tem um vocabulário diferente, uma questão diferente. O Demna veio com provocação, pra deixar as pessoas desconfortáveis totalmente quando olhavam alguma das suas criações. Então, Triple S, quando lançou, bombou absurdamente. O moletom todo estruturado do Demna gigante bombou absurdamente. Bolsas totalmente estranhas, diferente do tradicional, bombaram. Então, assim, tudo começou a bombar muito com esse olhar de ugly fashion. E aí, gente, veio 2022, que foi o ápice da Balenciaga, onde, olha isso, a Balenciaga foi a marca mais buscada do mundo, segundo a Lyst, né, que é uma das maiores aí marcas de e-commerce que fazem esses levantamentos. E seu tênis destruído, que era mais de 10 mil reais na época, ele foi esgotado o estoque inteiro em menos de 24 horas. Pesado, né? E por que que isso funciona, gente? Por que que funcionou naquela época e ainda funciona até hoje? Falando em específico do Demna, ele entendeu que a moda era muito mais sobre comunicação do que sobre estética. Ele transformou toda aquela estética que era vazia em arte, e as pessoas compraram essa ideia porque, ai gente, já falei isso milhares de vezes, mas mais uma vez, as pessoas engajam com histórias. Gente, a gente sempre será sobre histórias. Use coisas e ame pessoas. No final das contas, a gente vai amar as pessoas, amar histórias de pessoas por trás, amar conexões. Então, tudo que vendeu na Balenciaga nesse boom foram pelas histórias. Como que eles colocavam o display nas lojas, quais eram as narrativas dos desfiles, como eles colocavam os famosos usando. Era muito mais pela história do que pelo item em si. Entenderam, né? Até porque a Balenciaga, no olhar do Demna, né, que não foi no olhar de outros diretores criativos, ela sempre foi sobre um ataque ao luxo e um ataque ao bom gosto. E mais ainda, um ataque sobre ter que parecer luxuoso para ser caro. Então, por que que você paga caro no moletom? Por que que você não pode pagar caro no meu moletom da Balenciaga? Ele é cortado perfeitamente, mas não tem nada demais. E até a galera brinca, né? Ah, Balenciaga faz cu de otário. Mas no final das contas é mesmo porque tem esse questionamento e eu acho muito interessante. Enquanto nós tivermos marcas que questionam, que trazem novidades, que fazem essa loucura no mercado, a moda continua interessante. Caso contrário, a moda se perde, como aconteceu no ano passado, né? E agora vocês vão, assim, cair do cavalo. Gente, se a minha linguagem tiver difícil, que esse vídeo é um vídeo um pouco mais técnico, eu peço perdão, tá? Eu sou uma pessoa muito didática, tem muita gente chegando aqui no canal, eu tento ser acessível ao máximo. Então põe nos comentários que eu respondo depois vocês, mas eu tô tentando ser mais didática, mais fácil de entender, mas também tem vários vídeos aqui no canal, são mais 600 vídeos, pra vocês aprenderem muito do que tá. Tudo sempre é muito conectado, sabe? Não é um vídeo por si só, você tem que assistir todos pra entender a narrativa dessa vida de moda. Mas enfim, agora a cabeça de vocês explode, sabe por quê? Lembra que eu falei que em 2022 a Balenciaga foi a marca mais pesquisada do mundo? Só que em 2022 também teve uma marca que foi a mais visível do mundo, que foi o quê? Miu Miu! Foi na mesma época, você nem tinha reparado, né, amiga? Eu sei. Com poucos meses de diferença, a Miu Miu e a Balenciaga estavam ali no ápice, porque a Miu Miu veio com o quê? Com aquele suéter cortadinho, com a sainha cortadinha, com a camisa cortadinha que todo mundo viu, né, gente? E essa coleção bombou absurdamente, as pessoas não estavam entendendo que aquilo também era uma leitura de ugly fashion. Que o ugly fashion não precisa ser rasgado, sabe, cremado, horroroso. Ele pode ter também proporções diferentes, combinações diferentes, cortes diferentes. Lembra? Influenciadoras usando botas de pelo, com roupinha curtinha. Gente, uma loucura foi 2022. E olha isso, ó, Miu Miu se tornou a marca mais pesquisada do mundo. Isso não segundo a Lyst, tá? A Lyst foi Balenciaga. Suéter da coleção teve um aumento de 200% nas buscas do Google. E a hashtag Miu Miu ultrapassou 450 milhões de views no TikTok. Tá passada? Eu tô passada. E aí, outras marcas espertinhas falaram, cara, esse é o jeito que a gente vai
tirar dinheiro na moda agora. Vamos investir, vocês vão entender agora tudo, ó. Loewe desfilou roupas que imitavam pixels distorcidos. Não só isso, como lançou vários sapatos que tinham o saltinho de esmalte, o saltinho de não sei o que, de pincel. Tinham vários looks diferentões. Coperni cortou suas peças ao meio, sem falar da roupa feita na Bella Hadid no desfile, sem falar as bolsas de vidro, as bolsas de oxigênio. Tudo que questiona, tudo que sai do centro de moda tradicional é ugly fashion. Então Coperni também, uma marca que tem uma veia muito forte com ugly fashion. Prada, com cabelos molhados, com peças inacabadas nas coleções, nas passarelas, aquele cabelo de doida, como se estivesse sempre impressa. É ugly fashion também com outra vertente. Vocês estão entendendo, gente? Muitas pessoas, elas acabam assimilando o ugly fashion só com Balenciaga, só com marcas Edges, Vetements, enfim, mas não é. O ugly fashion, ele tá por trás da maioria das marcas do mercado. Porém, tem marcas que intensificam a estética de um lado, outras de outro, tem umas que são muitas, outras que são poucas, mas é sim uma estética que já tá há muitos anos na nossa vida e a gente nem reparou. Só que agora eu pergunto pra você, quem que pode ser feio? Porque será que você, no seu metrô, batendo labuta, no CLT, você pode estar vestido que nem um louco feio? Não sei. Será que esse feio não é bem excludente? Será que essa estética só não funciona para as pessoas que têm ou trabalhos criativos, ou que têm mais dinheiro, ou que têm ali mais posicionamento, status do que pessoas comuns? Porque, sinceramente, gente, se você andar com o cabelo descuidado no metrô, com as roupas rasgadas e um tênis gigante, vão falar, gente, é isso. Chama o Caps aí pra te buscar, você tá precisando, entendeu? Então, assim, quanto que você pode ser feio e o quem pode ser feio, sabe? Ou seja, voltando ao centro das coisas, o ugly fashion é mais uma estética que ela traz sim esse empoderamento, traz sim essa liberdade, mas ela te exclui. Ela fala que só em alguns lugares, só na passarela pode ser bonito, na revista de moda, que no nosso dia a dia não é tão aceito, porque já tenho vários vídeos de semiótica, vários vídeos de posicionamento de imagem, vocês sabem o que eu tô falando, é muito importante ter uma imagem requintada, mas mesmo tendo requintada, você pode sim abusar de um ugly fashion. Vai pra um ugly fashion mais de visão de Prada, de Miu Miu, mas não tenho dinheiro pra comprar Prada, nem eu, minha filha, mas não é por isso que eu não posso estar lá vestida com uma estética legal, mais requintada e chique e ainda abordando de um lado mais ugly fashion. Então me diz aí, qual é o lado que você está nessa questão? O ugly fashion é uma revolução estética ou o ugly fashion é só mais uma estética, uma tendência excludente? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Meus amores, espero que tenham gostado muito desse vídeo. Eu amei trazer ele de novo pra vocês com outra frente, que eu já falei muito de ugly fashion, mas achei muito legal colocar esses inserts, que, gente, a vida é sobre pessoas. Estava ali num momento muito legal com a minha amiga. Acabei trazendo muitas ideias aqui pro canal, que pessoas criativas ao meu redor me deixam mais criativas ainda. E é muito gostoso partilhar isso pra vocês, pra mostrar que a moda, ela tá, gente, em todos os nossos viés. Todo lugar da nossa vida tem moda, a gente só não repara porque a gente não quer. Moda é política, sociologia, ela é questão, ela é história, ela é tudo, menos fútil. Então, se você acha que moda não é fútil, assim como nós, já manda esse vídeo pra sua amiga. Vamos crescer esse canal de moda, gente. Vamos abrir nossa comunidade, crescer nossa comunidade e cada vez mais ter pessoas inteligentes que saibam repercutir, que sabem trazer cultura e sabem trazer moda, beleza? Obrigada por tudo, um beijo, inscreva-se aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, já dá like, dá coração, dá tudo, comentem, gente, comentário de vocês é muito importante. Não esqueçam, toda segunda, quarta e sexta saem vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo e, claro, já me siga em todas as minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas, Instagram, TikTok, e não perca nenhuma novidade. Obrigada, gente, amo muito vocês, um beijo, tchau!